Você sabia que o Irã já foi um instrumento usado por Deus no passado para libertar Israel da mão dos seus opressores? Pois é, Israel foi invadido por Babilônia em 586 a.C. e foi um iraniano por nome Ciro quem libertou Israel naquela ocasião. Babilônia vinha dominando o mundo e oprimindo a todas as nações, levando os seus moradores para o cativeiro e destruindo a sua liderança e os seus militares. Na época dos tempos bíblicos, Israel tinha o privilégio de receber mensagem diretamente do Deus eterno. Nessa época haviam diversas profecias bíblicas que garantiam que Israel seria uma grande nação abençoada por Deus. Você pode ver isso em Gênesis, no capítulo 15, capítulo 26, 28, e também em Deuteronômio, capítulo 1, dentre outras passagens das Escrituras, onde Deus se apresenta afirmando que abençoaria Israel para que ela se tornasse uma grande nação sob a liderança do próprio Deus. Em Jerusalém havia o Templo de Salomão, suntuoso, majestoso, e o palácio do rei de Israel. Mas em 586 a.C., as Escrituras confirmam que Babilônia invade Jerusalém, devasta toda a infraestrutura da cidade e destrói o Templo de Salomão, matando os militares, a liderança e levando milhares de pessoas ainda para o cativeiro. Dentre essas pessoas havia um jovem em destaque, seu nome Daniel, de aproximadamente 17 anos de idade, que se tornaria depois um grande profeta. Foi o próprio Daniel que assegurou, sob a orientação de Deus, que esse cativeiro duraria apenas 70 anos. É importante destacarmos o seguinte: esse país que luta contra Israel hoje e tem o nome de Irã, na época dos tempos bíblicos, era conhecido como Pérsia e foi um instrumento de Deus para libertar exatamente o povo de Israel do cativeiro babilônico. Isso é uma profecia bíblica, está escrita no livro de Isaías, no capítulo 45. Nessa profecia, Deus chama o rei da Pérsia, o rei do Irã, por nome Ciro, para libertar, para ser um instrumento de libertação do povo de Israel contra a opressão babilônica. E o interessante é que Isaías escreveu isso cerca de 150 anos antes do rei Ciro nascer. O salmista Davi afirma que antes de nós nascermos, Deus já conhece todos os dias da nossa existência. Somente um Deus eterno e todo-poderoso pode ser capaz de determinar uma missão que será executada por um ser humano mesmo antes de nascer. Então, o Irã foi o libertador de Israel no passado. Hoje, Israel e Irã estão em guerra. Mas o Irã fez isso para cumprimento de uma profecia bíblica que havia sido determinada por Deus. Deus usou um iraniano para libertar o povo de Israel da mão dos opressores. Cumprindo a profecia do profeta Daniel, 70 anos após o cativeiro, o iraniano Ciro invade Babilônia e liberta Israel. Assim, o rei Ciro venceu a guerra contra os babilônios, após uma terrível batalha sangrenta, libertando o povo de Israel e autorizando aquela nação a retornar à sua pátria. Lá, eles reconstruíram a cidade e também o templo em Jerusalém. Todos os utensílios do templo foram restaurados, menos a Arca da Aliança, que já havia desaparecido há muitos anos no passado. Veja como Deus escreve a história. Israel luta contra Irã hoje, porém no passado foi um iraniano quem libertou Israel da mão dos inimigos. O Irã não somente libertou Israel, mas levou riqueza, prosperidade, segurança, saúde, e isso durou 200 anos, até que os gregos invadiram a Pérsia e terminou o reinado de Ciro. Então perceba que há na Bíblia profecias importantes relacionadas ao povo do Irã. Aliás, quando Jesus nasceu, os magos do Oriente que foram visitá-lo na manjedoura eram iranianos, ou seja, cidadãos da antiga Pérsia.
Embora o Irã de hoje em dia tenha se afastado de Deus e se corrompido, no passado foi um instrumento usado por Deus para cumprir grandes profecias, dentre elas a de libertar Israel dos opressores babilônicos. A história universal narra que foi a partir de 1979, já da nossa era, que o islamismo invadiu o Irã e se tornou opressor daquele povo. O cristianismo foi extinto do Irã e milhares de pessoas mortas. Ao contrário de Ciro, hoje o Irã luta contra Israel e é acusado de ser financiador de diversos grupos terroristas ao redor do mundo. Sim, o Irã hoje é um dos principais inimigos de Israel. É importante destacarmos neste vídeo quem foi o Irã no passado, quem é Irã hoje e como ele foi capaz de libertar Israel da mão dos inimigos, trazendo prosperidade e paz por 200 anos ao povo de Israel. A Bíblia fala que há uma profecia final ainda contra o Irã. Essa profecia será um objeto de um próximo vídeo, mas eu posso adiantar que está registrado na Bíblia, em Jeremias, no capítulo 49. Fala de uma devastação, mas também de uma restauração. Eu sou Edmar Ribeiro e este é o seu canal Encontro com a Bíblia. Comente, compartilha e siga o nosso canal no YouTube. Forte abraço e até a próxima.